Sejam todos muito bem-vindos a este mergulho estratégico. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar os bastidores e entender a fundo a construção de um agente de inteligência antecipativa. Para quem vive de inovação e tecnologia em alto nível, dominar essa arquitetura já deixou de ser um luxo faz tempo. É uma necessidade absoluta para não ser soterrado pelos dados. O nosso foco aqui não é ficar no básico, tá? É mergulhar de cabeça nas minúcias técnicas e estratégicas e ver exatamente como a gente transforma um mar de dados soltos em decisões super precisas. É simplesmente fascinante ver como a tecnologia certa redefine o trabalho intelectual humano. Legal, vamos mergulhar nisso. A nossa estrutura de hoje é bem direta. Começamos com o fim da paralisia analítica, passamos pelo design da inteligência, seus sentidos e memória, a orquestração de múltiplos agentes, onde o insight acontece e, por fim, a figura central do arquiteto de inteligência. Passo número 1, o fim da paralisia analítica. Como a gente repensa a gestão de inovação no meio desse excesso absurdo de informações? Porque, convenhamos, o gargalo hoje não é falta de informação, né? É o dilúvio delas. A gente fica literalmente paralisado, tentando analisar tudo e drenando um tempo valioso em processos puramente operacionais. E para romper esse ciclo, precisamos de uma mudança drástica de mentalidade logo de cara. Temos que parar, agora mesmo, de olhar para a inteligência artificial como um simples chat onde você tira dúvidas rápidas. Isso é passivo, é obsoleto. O novo paradigma, a única saída real aqui, exige que a gente encare a IA como uma poderosa extensão da nossa capacidade cognitiva. A máquina precisa parar de só responder perguntas e começar a atuar proativamente, multiplicando a nossa inteligência analítica. E isso ilustra perfeitamente um cenário bem dramático do nosso dia a dia. 120. Esse é o número de minutos, 2 horas inteiras, que estrategistas perdem diariamente varrendo newsletters infinitas, relatórios densos e portais de tecnologia só para tentar achar alguma coisa útil. O objetivo desse novo sistema que estamos projetando é simplesmente pulverizar essas 2 horas e transformá-las numa pílula de 5 minutos direto ao ponto. É como estruturar uma verdadeira mineração de ouro. A máquina escava a pepita de valor real e joga todo aquele cascalho informacional fora. O que nos leva à nossa segunda sessão, o design da inteligência antecipativa e como desenhar a persona ideal para essa máquina. O conceito principal aqui é o que chamamos de filtro de ruído. E olha, é super importante entender que esse agente não está ali para fazer um resuminho simpático das notícias do dia, viu? Um resumo ainda traz muita coisa irrelevante junto. O que esse filtro faz com maestria é rastrear ativamente vetores de disrupção e cruzar essas informações direto com os objetivos estratégicos internos da empresa. Ele só deixa passar o que exige uma decisão imediata ou um ajuste de rota corporativa. O resto é ruído e fica fora da equação. E o coração pulsante de todo esse sistema bate no ritmo de uma ordem bem clara e intransigente. Sua função é ignorar o óbvio. Se a notícia é o que todos já sabem, descarte. É fascinante pensar nisso. O grande segredo por trás de uma IA disruptiva não é um código secreto e super complexo. Na verdade, o segredo está todinho na postura crítica da instrução que a gente coloca no prompt. Dar à máquina autorização, a ordem para ignorar obviedades é algo simplesmente revolucionário. Mas claro, para que essa ordem rigorosa seja processada do jeito certo, a escolha do cérebro da operação é vital. Modelos fantásticos como o Claude 3.5 ou a versão 4.7 brilham muito aqui por causa de um raciocínio lógico bem superior e uma capacidade absurda de leitura profunda de contexto. Isso joga as chances de alucinação para quase zero e a gente sabe que isso é inegociável no mundo corporativo. Por outro lado, o GPT-4o é o rei indiscutível da velocidade e integração. Então, desenhar essa arquitetura exige escolher o motor exato para o problema que a gente quer resolver. Entrando agora na nossa terceira fase, sentidos e memória do agente. É aqui que a gente conecta a máquina ao mundo real. Para fazer essa ponte interativa, entram em cena os sentidos artificiais. A gente está falando de servidores MCP robustos e APIs web tipo Perplexity ou Serper. São essas integrações que dão ao agente a habilidade de vasculhar a internet ativamente em tempo real. Mas o mais genial mesmo é o papel do servidor MCP, porque ele conecta o agente direto aos dados e teses de investimento internos da empresa, blindando as informações sensíveis e garantindo uma privacidade total. E o que acompanha esses sentidos de perto é a memória episódica, que é o que traz continuidade temporal para o raciocínio do sistema. Pensa no seguinte cenário. Imagina que, na semana passada, uma ideia de automação gigantesca foi barrada numa reunião por ser cara demais. Graças a essa memória estruturada, o sistema guarda esse contexto.
Ele não vai ser aquele colega inconveniente, sugerindo a mesma coisa hoje de novo, a não ser que traga dados novos e um ROI irrefutável. Isso cria uma simbiose analítica formidável. Avançando para a quarta sessão, onde a mágica operacional acontece de verdade, a orquestração de múltiplos agentes. Vamos ver como essa estrutura se constrói na prática de um dia normal. Passo 1, 7 da manhã em ponto, um gatilho inicia uma varredura pesada nos mercados. Passo 2, um subagente metódico entra em ação, focado só em coletar os dados quentes. Aí vem o brilhante passo 3. Um outro subagente assume totalmente o papel de advogado do diabo, atacando sem dó e contestando as conclusões do primeiro. Por fim, no passo 4, o agente principal assiste a esse duelo analítico e consolida uma versão final inquebrável. É, literalmente, uma diretoria digital atuando em tempo real. E assim chegamos à nossa quinta fase, onde o insight acontece. É o destino final da informação lapidada. Sabe, para gerar um impacto que a gente consiga medir, o insight precisa encontrar o usuário onde ele já está prestando atenção. Pode ser via um alerta super curto no Slack, ou até um arquivo de áudio rápido para ser ouvido no trânsito, indo para o trabalho. E o critério de sucesso aqui é implacável. O agente só ganha pontos se a ideia que ele trouxe se converter num projeto real. Se ele trouxer bobagem ou fumaça, a gente ajusta os famosos guardrails na mesma hora para consertar a bússola dele. O que nos guia para a nossa sexta e última fronteira, a figura do arquiteto de inteligência e o seu impacto na estratégia final. Então, o ponto crucial de toda essa jornada é a transição mental e profissional que a gente precisa abraçar. Ficar na zona de conforto como um mero consumidor de tecnologia, só usando as ferramentas prontas que todo mundo já tem, é pedir para ficar para trás. O salto verdadeiro exige assumir a postura de um arquiteto de inteligência extremamente proativo. É sair do papel de quem apenas usa a inteligência artificial para começar a moldar a sua base, para que a tecnologia leia as entrelinhas do mercado e jogue a favor do seu negócio. E tem um conceito central que precisa ficar cristalino. O agente cibernético não vem para roubar a cadeira de quem cria a estratégia. A grande verdade é que ele te liberta. Quando a gente delega para a máquina essa parte tortuosa de minerar e mastigar dados, a gente compra de volta o recurso mais escasso do mundo, o tempo. Com esse tempo livre na mão, o foco passa a ser totalmente direcionado para antecipar tendências e refinar aquele julgamento humano de alto nível. E é justamente nesse campo que nós somos insubstituíveis. Finalizamos esta análise com uma provocação bem forte, pensada exatamente para desafiar as nossas certezas do dia a dia. Diante de todas essas estruturas que a gente viu hoje, é preciso responder com total franqueza. A inovação atual foca apenas em delegar aqueles processos cansativos ou a verdadeira missão dela é aprimorar e escalar o nosso julgamento estratégico de forma agressiva? A resposta para essa pergunta vai ditar as regras das indústrias no futuro. Fica o convite para repensar o impacto real de tudo isso na sua rotina. Um grande abraço e até a próxima.